Será que existe tesouro direto na Europa? Como você pode investir nesse tipo de ativo? Quais são os riscos, vantagens e o que você pode usar como alternativa também? Caso você já seja um investidor no Brasil, talvez você tenha essa curiosidade. Como funcionam os investimentos de renda fixa na Europa? Nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. E aqui no Renda Gringa você aprende tudo o que precisa para investir em moeda forte. Vamos lá, antes de tudo, entender o que é a renda fixa e o tesouro direto. Renda fixa nada mais é que um investimento que você faz e ele rende, como o próprio nome diz, de maneira fixa. Então, por exemplo, 10% ao ano. Significa que você investe lá R$1.000, depois de um ano vai ter rendido 10%, então vai para 1.100. Se você esperar mais um ano, vai render 10% de 1.100, certo? Então sempre é sobre o rendimento que você já fez. É ganho sobre ganho, aquele velho efeito bola de neve, que funciona tanto na renda fixa quanto na renda variável. Para onde está indo o seu dinheiro quando você investe em tesouro direto ou renda fixa? No caso, quando você deixa o dinheiro na poupança, você está deixando o seu dinheiro à disposição do banco. Ele pega o seu dinheiro e empresta para alguém com uma taxa mais alta e para você paga uma taxa mais barata por deixar o dinheiro no banco. Então é assim que o banco ganha dinheiro. Essa diferença entre os juros que ele te paga, poupança rendendo 6%, e quando alguém pega o empréstimo, o banco cobra 13%. Se for empréstimo imobiliário, por exemplo, 12%, ou se for cartão de crédito, 20% até ao mês. É absurdo. Ou seja, o quanto ele te paga referente ao quanto ele vai receber de outro cliente, justamente o lucro do banco. Então, renda fixa bancária, na verdade, você está emprestando seu dinheiro para o banco, emprestar para alguém. Quando você faz um investimento no Tesouro Direto, você está dando esse dinheiro para o governo, nesse caso controlado pelo governo brasileiro, lembrando que não tem cunho político ligado ao presidente, né, o Banco Central que tem autonomia justamente para mexer com essa parte financeira brasileira, e o Copom, que então é uma reunião justamente feita por economistas, decide a cada 40 dias qual é a taxa de rendimento do Tesouro Direto. Quando você investe no Tesouro Direto, então, você está dando esse dinheiro para o Banco Central. Ele, como o próprio governo, ele pode imprimir dinheiro, usar o seu dinheiro para fazer obras, geralmente é o que ele faz, e assim ele remunera você com uma certa porcentagem, que historicamente fica na casa dos 11% ao ano, mas atualmente hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo, está na casa dos 15%. Na Europa, essa taxa de investir no Tesouro Direto Europeu, seja italiano, francês, alemão, gira em torno do 1% a 3%, ou seja, uma rentabilidade muito mais baixa. Aí você deve imaginar, então por que eu investiria em euro e não investiria em real? Se coloque no papel, por exemplo, de um investidor estrangeiro que tem muito dinheiro. Vamos usar o exemplo aqui de um japonês. Ele é bilionário e quer investir fora do Japão para diversificar. Quando ele olha o governo europeu e ele recebe 3% de volta de rentabilidade, ele sabe que esse dinheiro vai voltar para o bolso dele, pela confiabilidade que ele tem no governo europeu, pela segurança política, econômica e também pela valorização da moeda, fator importante que a gente não pode esquecer. Quando o investidor decide, então, esse investidor japonês, ele coloca no Brasil, a rentabilidade é sim mais alta, mas quando ele for pegar esse dinheiro de volta, quem diz que a moeda brasileira não vai ter se desvalorizado como sempre aconteceu comparado a uma moeda forte? Sem contar o risco político e econômico. Então é por isso que países desenvolvidos que têm mais segurança, menos risco político, menos risco econômico, tendem a pagar um tesouro direto muito inferior. Aqui eu estou resumindo pedagogicamente, mas está muito ligado à inflação também. O Brasil é um país que tem uma inflação altíssima, então sua moeda se desvaloriza muito e por outro lado a taxa de juros é mais elevada para tentar compensar essa inflação que a população sofre. Já na Europa a inflação é muito menor, então o banco e as instituições financeiras fazem esse dinheiro render menos, justamente porque esse 3% de rendimento já supra a inflação histórica. Bom, esse é o resumo, eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela agora a rentabilidade do fundo euro, né? A média da França, Alemanha nos últimos anos. Você vê que nos anos 2000 era em torno de 5%, foi caindo até 2021, chegou no 1%, agora está em torno de 2,5%. Essa é a rentabilidade já em euro. Olhando essa próxima imagem, vocês podem ver que geralmente esse índice sempre rentabilizou mais que a inflação europeia, mas atualmente ali está pagando mais ou menos a mesma coisa. E agora indo para a parte prática, falando para vocês por que não vale a pena receber 14, 15% no Brasil, comparado a um investimento na Europa, mas não em renda fixa, em renda variável, que pode render até 10% em média aí ao ano, é muito melhor você receber 10% ao ano, por exemplo, investindo em empresas, recebendo dividendos, valorização, do que receber 15% em real. Justamente por isso aqui que vocês estão vendo na minha tela. O real perdeu 71% de valorização nos últimos anos. Significa que mesmo que seu dinheiro renda 14, 15%, quando convertido para uma mesma moeda, você nunca vai chegar à mesma rentabilidade de alguém que investiu, por exemplo, a 8, 9 ou 10% já em euro. Porque quando você for converter,
seu dinheiro vai ser dividido por 2 ou 3 em períodos de 10, 15 e 20 anos investindo. Outra maneira de ver isso é simplesmente alguém que investiu em euro, então supondo que essa pessoa que colocou o seu dinheiro investindo em empresas europeias, só a valorização da moeda foi 315% comparado ao real, ou seja, multiplicou por 3 basicamente o investimento, só por ter começado a investir em euro. Então essa é a grande diferença que o investidor estrangeiro vai usar, ou mesmo você brasileiro vivendo na Europa, para decidir se investe em real ou não. Claro que aqui a gente não pode comparar renda fixa com renda variável, porque na Europa então, para a gente rentabilizar 8, 9, 10, 11%, a gente tem que passar pela renda variável, mas é muito mais rentável no longo prazo, porque você já está investindo numa moeda que se valoriza comparado ao real. E outra, se você ganha seu salário em euro, você deveria investir no mínimo metade do seu dinheiro em euro. Esse é um conselho muito compartilhado em vários livros de finanças e vários estudos mostram que você deveria diversificar em moeda, mas se você já mora em um país de moeda forte, né, Estados Unidos, com o dólar, ou na Europa de maneira geral, com o franco suíço, libra, euro, você deveria privilegiar pelo menos metade da sua poupança e seus investimentos nessa moeda. Então sim, até existe renda fixa na Europa, mas você não deveria pensar em investir nela. Você consegue ter investimentos muito mais interessantes investindo em empresas europeias, tendo rendimentos de 7 até 12%, considerando dividendos e valorização. A média da minha carteira na Europa que eu recomendo para os meus clientes gira em torno de 8% só de dividendo, ou seja, mesmo que as empresas não se valorizem nada, você recebe de volta 8%, porque uma empresa no final do ano distribui seus lucros aos acionistas e você, como investidor, recebe esses dividendos. Aqui na descrição do vídeo tem um link da nossa pré-inscrição de consultoria financeira. A gente faz consultoria personalizada, uma reunião com você, porque existem clientes que moram na Bélgica, outros na França, outros na Alemanha, muda a imposição, muda se você deu saída fiscal do Brasil, então a gente analisa cliente por cliente de maneira detalhada. Se você está interessado em começar uma carteira na Europa que seja realmente rentável, considere os impostos, tanto no Brasil quanto na Europa, saída fiscal, o seu contexto de vida, contacte a gente aqui no comentário, a gente é a maior consultoria feita para brasileiros fora do Brasil. Então, eu conheço muito bem como analista financeiro europeu, vivendo na Europa, e você vai ter tudo o que você precisa com planejamento assegurado até a sua aposentadoria. Nós fazemos a consultoria financeira e você não fica abandonado. A gente tem justamente um acompanhamento de longo prazo. Faça sua pré-inscrição aqui para você saber quando tiverem vagas disponíveis e eu te espero no próximo vídeo. E não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, porque lá de maneira cotidiana eu compartilho com vocês algumas dicas para vocês fazerem investimento em moeda forte. Então é só seguir no @rendagringa, deixa seu comentário aqui se você tem uma dúvida e a gente se vê no próximo vídeo.